Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Boa noite, pessoal. Eu acho que primeiramente, assim, é gratidão por essa casa. Gratidão por Cal, por Aline, por todos aqui, assim, Sara, Gui. Como vocês abriram a casa pra gente. A gente não congregava aqui, mas sempre fomos amigos, né? Do Cal e da Aline. E quando a Roberta veio e falar, né? Olha, a gente tá com um curso aqui da Bethel, que a gente traduziu. Será que vocês não teriam, nos ajudariam, né? Teriam alguns casais para nos ajudar a começar a fazer em casa. E foi quando tudo começou. Então a gente é muito grato por essa casa. A gente aprendeu a amar, assim, a gente começou a frequentar aqui e falou, meu Deus, como que a gente não estava aqui antes? A Isa, ela já falava, eu não tô entendendo, amigos, o que vocês estão fazendo naquela igreja, né? Venham pra cá! Tanto é que quando a gente falou pra ela, ela ficou muito feliz. Então, no primeiro dia do curso, lá na nossa casa, ela estava. Então, assim, são tantas memórias maravilhosas que a gente tem aqui, né? Mas, assim, o que a gente aprendeu nessa casa é que é uma casa que tem muita comunhão. A gente vê muito amor. É fácil dar esse curso aqui, porque o Espírito Santo, assim como o Carl falou, é o principal ministrador. Então, como vocês já caminham com o Espírito Santo, como vocês já conhecem a figura do Espírito Santo e têm relacionamento com ele, esse curso flui de forma mais fácil. Então, obrigado por essa casa, obrigado por Jesus fazer da maneira que ele faz. É assim como a Aline falou, né? Vocês têm que ser obedientes. Deus está fazendo e vocês vão seguindo e ele vai abrindo caminhos. A gente não via caminhos, mas a gente falou, a gente sabe que tem. E a gente foi, e ele foi abrindo. Então, obrigado. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Hoje a gente vai falar sobre... eu sou o Eduardo Saito, nem falei isso, né? Sou casado há 15 anos com a Roberta. Temos 3 filhos. Sara de 11, a Júlia de 14 e o Samuel de 3. Se eu pudesse, eu contava um testemunho de cada um deles aqui. Mas eu sei que não vai dar muito tempo, tô vendo ali o relógio. Se der, eu vou seguindo. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a ordem de Deus. Que inclusive é uma das aulas do curso, só que eu vou um pouquinho antes. Quem aqui é casado? Levanta a mão. A maioria, né? Então acho que vai funcionar para a maioria. Quem não é casado, eu vou voltar um pouquinho ainda. Na época em que nós não éramos ainda. Qual que é a ordem de Deus, né? Eu vou começar com ponto 1. Nós nascemos. Fisicamente. E quando a gente nasceu, pelo menos eu vou falar na minha perspectiva aqui que eu entendo, a figura mais importante para mim, naquele momento, eram meus pais. Era minha mãe, meu pai. Eu ainda não conhecia Jesus, Deus. Não era de um lar cristão. Mas eu acredito que seja para a maioria das pessoas aqui, né? Quem é a figura de autoridade pra gente? São nossos pais. Aí depois vem os professores, vem tio, técnico, de futebol, de esporte, de ginástica, qualquer coisa. E essas pessoas nos ensinam a vida, nos ensinam quem nós vamos ser, o que vamos fazer. Mais uma vez, eu não sou de lar cristão, mas isso acontece até em lar cristão. Os professores às vezes não são cristãos. Então eles ensinam coisas pra gente que não é a maneira que hoje nós sabemos que é o correto. Então a gente vai numa curva de aprendizado. E como que a gente aprende? Bom, quem tem filho aqui, muitos têm, a gente sabe que observação, muitos mesmo. Observação, eles observam. Eles veem, eles copiam. Eles veem, eles copiam. Então, eu tenho 3 e o mais novo, que é o Samuel, tem 3 anos, ele é muito curioso. Qualquer coisa que eu tô, ele tá ali olhando. Ele tá fazendo. Ele tá copiando, ele tá replicando. E ele olha pro pai dele como uma figura... Até eu vou dar uma pausa aqui. Eu acho que foi a Amanda que cantou aqui, né? Essa música em específico, Digno de Tudo, ela é muito significativa pra mim.
E eu vou começar o primeiro testemunho. Depois eu volto ali no... Mas eu senti parar aqui. Por quê? Antes de fazer o curso LEM, eu era muito não emocional, não emotivo. Segundo a Roberta, quando as minhas 2 primeiras filhas nasceram, eu não chorei. Isso foi algo que marcou para ela. Mas eu fiz o curso e muitas coisas mudaram, aceitei Jesus. E o Samuel nasceu. Quando o Samuel nasceu e eu peguei ele no colo, a primeira música que eu cantei pra ele, que eu fui logo cantar a música pra ele, louvar a Deus, agradecer a vida, foi Digno de Tudo. E todo dia à noite que eu vou fazer ele dormir, eu canto Digno de Tudo pra ele. Então, assim, é algo que eu fiquei ali e falei, ai Deus, obrigado porque o Senhor tá falando comigo aqui nesse momento. Então já levanta mais a fé e fala, olha, eu tô no lugar certo, tô fazendo a coisa certa, obrigado Jesus. Mas voltando, então, é algo que a gente vai aprendendo com as pessoas. Então, qual que é a ordem de Deus para uma criança? Para mim é meus pais em primeiro lugar. Quem vem depois? Eles. Aí vamos passar um pouquinho para frente, tem mais entendimento. Independente da idade que vem, pode ser com 10, 12, 20, 30, 40, nós temos o segundo nascimento, que é quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, já vou dizer, já muda a ordem de Deus, porque já não é mais meus pais que estão ali em cima. Agora eu creio que o Senhor está em primeiro lugar. Depois vem meus pais, aí vem meus irmãos, e a vida segue na ordem de Deus. Uma vez perguntaram para Jesus, né, os fariseus, primeiro os saduceus, depois chegaram os fariseus, qual que é o maior mandamento? E ele fala, né, ame o seu Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todo o suas forças. Então, a gente imagina, eu tô assumindo aqui, né? Quando eu aceitei Jesus como meu único Salvador, coisas mudaram na minha vida. Então eu começo o quê? A ter um momento secreto com Deus, a orar mais, a louvar, a olhar para Jesus como eu olhava para meus pais. Nossa, eu quero fazer igualzinho meu pai tá fazendo ali. O Samuel, ele é muito curioso. Então, sempre que eu vou pegar ferramentas para fazer, pai, me dá uma ferramenta, eu vou construir com você. Aí ele pega o carrinho dele e começa ali a abrir o parafusinho. E ele passa horas comigo fazendo coisas. E é da mesma maneira. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu fico cada vez mais maravilhado. Eu falo, nossa, eu quero ser igual esse meu pai. Igual esse meu irmão Jesus, né, que agora é meu Salvador. Quando ele comanda a gente, vai e ora, não ora, né? Cura os enfermos, né? Ressuscite os mortos, expulse demônios. Não tem como eu ficar indiferente. Eu tenho que fazer isso que ele está me comandando, porque ele fez isso. Ele passou o ministério dele ensinando isso pra gente. O que mais importante aconteceu no momento que eu aceitei Jesus? E para todos aqui, né? O Espírito Santo veio e habitou em mim. E fala lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aí eu fico assim, já não sou mais eu que vivo. Eu morri. Mas aqui eu estou. E lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão, não coma desse fruto, pois se comer certamente morrerá. E ele comeu. E lá estava Adão. Então a gente sabe que a morte que estava falando ali não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Então, nós somos um ser triunos. Corpo, alma e espírito. O curso LEM, ele fala muito sobre esses 3 pontos. Corpo, alma e espírito. Tem coisas que precisamos fazer na carne, tem coisas que precisamos fazer na alma e tem coisas que precisamos fazer no espírito. Muitas vezes a gente briga
com o nosso cônjuge, com amigos, com pais, com pessoas que nós amamos. E muitas vezes a gente está fazendo isso, mas é um espírito que está ali entre a gente, causando isso. Tem uma ferramenta que a gente usa muito, que é 1, 2, 3 e acabou. E você fala assim, nossa, mas é uma ferramenta tão boba. E é bem rápida. Mas a gente identifica, através do discernimento de espírito, que algo está vindo contra a gente, e a gente não deixa aquilo entrar e tomar parte da gente, não faz parceria, que a gente fala, né? Então, assim, o que é o pecado? Nada mais, o pecado, ele tá rondando a gente. Mas ele vira nosso pecado a partir do momento que a gente faz o quê? Uma parceria com aquilo. Então, essa ferramenta identifica o que está vindo contra eu e a minha casa e o que eu tenho que fazer para jogar isso para fora. A partir do momento que eu jogo para fora, eu não brigo mais com a minha esposa, porque eu entendi que aquilo não era meu. Então, essa é um dos pontos. Mas voltando, né, em Gálatas, então nós não morremos fisicamente, e quando aceitamos Jesus, nós também vivemos em Cristo, porque o nosso espírito vive agora com o Espírito Santo, então ele nos acordou espiritualmente. Então esse foi o ponto 2. O ponto 3 não é necessariamente nessa ordem. Eu, por exemplo, casei, eu não era ainda convertido, graças à minha esposa, por muita oração, intercessão, eu vim aceitar Jesus. Então eu sei que o quanto isso é importante. 2 casados na mesma fé. Então eu encontrei. E quando eu casei com ela, foi lá em Gênesis 2, ele fala, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá. E agora não serão mais 2, mas uma só carne. Então a ordem de Deus, primeiro, eu achava que meus pais eram primeiro, depois eu aceitei Jesus, Deus é primeiro, meus pais segundo, agora eu casei. Como Deus era primeiro, como que eu posso colocar alguém acima de Deus, mesmo sendo a minha esposa? E eu creio que o casamento é o relacionamento humano mais importante que existe. Humano. Então volta lá. Deixará pai e mãe. Então significa que meu pai e a minha mãe não são mais os mais importantes. Nem depois de Deus. É minha esposa. Então a gente já trocou a ordem. Deus, esposa, depois meus pais? Não, depois filhos. Depois de filhos, aí vem um monte de coisa. E que tem lá que fala também, né? Em Mateus 6, né? Já encontro. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo mais será acrescentado. Mas esse é um ponto, quando a gente fala assim que não são os mais meus pais que são importantes. Quantas pessoas que vocês conhecem que são crentes, mas que ainda têm essa conexão tão forte com os pais, com os avós, com alguém que foi essa figura que a gente falou lá no começo, e não vive um casamento em plenitude, porque ele ainda está linkado com algo que falou ali, logo em Gênesis 2, não falou, não foi o fulano que falou, foi Deus que falou, depois Jesus fala, deixará pai e mãe. Então, vem um outro versículo que me chamou muita atenção há muito tempo, mas quando a gente estava preparando, Deus falou, fala de João 15 para eles. E por vários motivos, eu vou falar o primeiro deles. Ele fala, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Ele poda todos aqueles que dão fruto, para dar mais fruto ainda. Quem aqui
quer ser podado, né? Porque podar não é algo, é corte, né? Você tá tirando algo. A gente poda as nossas unhas, né? O cabelo, né? São coisas assim, físicas. Mas assim, espiritualmente falando, a gente tá preparado para podar coisas, pessoas da nossa vida? Para quê? Para gerar mais frutos. E quando eu falo em podar, eu tô falando de amigos, eu tô falando de bens, eu tô falando de prioridades. O que vocês estão priorizando na vida de vocês? A gente sabe que, como cristãos, ame o seu Senhor, o seu Deus acima de tudo. Ah, mas eu amo. Quando a gente ama alguém, quando a gente ama alguma coisa, o que a gente quer? A gente quer relacionamento. A gente quer passar mais tempo junto. A gente quer conhecer. A gente quer se dedicar. E às vezes a nossa vida fica tão cheia de tudo que a vida traz, que não é aquilo que ele falou ali, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não tô falando que vai chegar problemas, que vai chegar... Vai chegar, mas não é isso que Deus está falando. Mas a gente tá buscando essa parte de Deus em primeiro lugar. Eu lembro de uma história, para quem conhece aqui o Bill Johnson, é o pastor sênior da Bethel, o genro dele é o Gabe Venezuela. Ele chegou pro Bill Johnson e falou assim: ah, Bill, eu gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Aí o Bill falou assim: nossa, que legal, Gabe, né? Eu tenho uma pergunta só pra você. Você ama mais a Deus ou a Leia, a minha filha? É pegadinha, né? Se eu responder que eu amo mais a filha, ele fala: pô, mas e Deus? Você fala que eu amo mais, mas você não ama a minha filha? Aí o Gabe falou assim: olha, Bill, eu amo muito a sua filha, mas eu amo a Deus mais do que a sua filha. E aí o Bill falou assim: pode casar. Por quê? Porque ele sabe da essência que Deus é a nossa fonte. Não tem como eu cortar a fonte e eu derramar. Se eu cortei ali o relacionamento com Deus, se eu coloquei qualquer outra pessoa acima de Deus, não tem como eu amar todas as outras pessoas assim como Deus nos amou, que é o segundo maior mandamento, né? Ame a Deus. E depois ele fala: ame o seu próximo, né? Ame aquele que tá ali, assim como a si mesmo. Mas parece ser tão simples, e né? E mesmo assim, muitas vezes a gente não faz. Mais uma vez, por prioridades. E quando eu tô falando de prioridade aqui, às vezes é fuga. Ou muitas vezes é fuga. Quando eu falei podas, eu não vou nem perguntar, mas assim, hobbies. Um dia um amigo me perguntou assim: que eu jogo tênis, né? Ele falou assim: você joga golfe? Eu falo: olha, eu adoro golfe, mas eu sou incapaz de passar 12 horas jogando golfe e deixar minha família toda de lado. E porque não é só um dia da semana. Você tem que treinar. Então é algo que é recorrente, assim, né? Isso sou eu, né? Amo tênis, mas eu não vou ficar jogando 5, 6, 7 vezes por semana em horários que eu sei que eu preciso conversar com a minha filha, que eu preciso ter um momento com a minha esposa. Quem aqui conhece pessoas, eu sei que não são vocês, mas trabalham 14, 15, 16 horas. Eu entendo que em determinados momentos da nossa vida, às vezes isso exige, mas não dá para ser algo constante. Infelizmente, chegou uma época, quando a gente se mudou para os Estados Unidos pela primeira vez, eu tive que trabalhar em determinados momentos 12, 13 horas por dia. Chegava em casa, ficava com a minha esposa, ela ia dormir e eu voltava para trabalhar. Mas foi por um período curto de tempo. Mas são coisas que às vezes são fuga. A pandemia, quando pessoas tinham que ficar juntos, foi o maior índice de divórcios que tiveram. Porque as pessoas não estão acostumadas a passar tempo junto com o marido. No nosso curso, a gente tem um exercício diário que a gente fala: passe 15 minutos conversando com a sua esposa por dia.
Mas não fale de problemas. Não fale de, vamos conversar, vamos. Então, aquela conta lá, e quem que vai levar o filho para a escola? Não, amanhã tem ali. Não. Converse. Nossa, o que você sonhou hoje? Conversa, qual é o seu sonho? O que você tem para fazer? O que você aprendeu? Se conecte emocionalmente com o seu cônjuge. Eu falo esposa aqui, mas entendo. É o contrário. Marido e mulher. Coisa simples. Mas a gente não coloca prioridade, a gente coloca intencionalidade naquilo que nós queremos, né? Então, mais uma vez, se eu amo a Jesus acima de tudo, eu quero passar tempo com Ele. Mas eu preciso derramar isso nas pessoas que eu amo. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais. Tem muita coisa ainda. Isso que eu falei de poda, de coisas físicas, materiais, mas também tem muitas podas espirituais. E a gente fala também no curso sobre quebra de laço de alma. Não sei quem já ouviu, mas basicamente é quando pessoas são unidas. Normalmente não é intencional, por uma necessidade, por uma emoção ou por algo que não é divino. Um exemplo, a mãe é muito controladora e manipuladora. Então ela força o filho a se juntar a ela de uma maneira não boa, não divina, saudável. E o que acontece? Vai crescendo, vai ficando aquele laço cada vez mais forte, o filho casou e tem algo que ele não sabe por quê, mas ele não consegue tirar esse vínculo. Aí a gente precisa usar o quê? Armas espirituais. Então tem essa ferramenta de quebra de laço de alma. Quer dizer que eu não vou mais amar minha mãe, a minha avó? Não. Eu estou dizendo que todo vínculo de alma não divino será quebrado, para que ela tenha uma vida plena e para que você tenha a sua vida plena. E aí, como eu falei do jardineiro, né, que Deus é jardineiro, eu costumo dizer que o nosso casamento também é um grande jardim. E que para ser um jardim, eu já tentei ter vários jardins, mas eu já matei muitas plantas, já cresceu muita erva daninha e eu não tirava. É um desafio. Se você não tirar o tempo, mais uma vez, eu acho que se eu tirasse 5 minutos por dia, eu não matava tudo que eu já matei na minha vida de jardim, de planta, de flor e tudo mais. De pepino, tomate. Alguns não, bem. Hortelã. Não morre nunca. Você pode fazer o que você quiser. Eu já tirava, assim, jogava pra fora. No inverno, ficava 6 meses sob a neve. Vinha o verão, quero ser hortelã na vida, não morrer nunca, assim, voltar sempre. Mas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adubar, a gente precisa cultivar, a gente precisa podar as pessoas que a gente ama. Muitas vezes eu chego pra Roberta e falo, olha, eu te amo, mas o que você tá fazendo tá errado. Você tá algumas vezes, auto-sabotando. Você quer isso, mas você tá fazendo aquilo. Quem que é a melhor pessoa pra falar com seu cônjuge daquilo que ele tá fazendo errado? É você. Você tá ali todo dia e você é o maior beneficiado nisso. Então, e ela fala comigo, olha, o que você fez ali com a nossa filha, sei lá, ou com o filho, não foi legal. Vai lá, peça desculpas, se reconcilie com ele. É outra ferramenta, né? Corações que estão separados por conta de uma briga ou de algo que aconteceu, ou intencional ou não intencional, você tem que reconciliar. A gente tem que parar de criar aquela listinha invisível. Aconteceu alguma coisa? Deixa eu anotar aqui. Nossa, quando eu tiver uma briga forte, aí eu vou vomitar tudo isso aqui. Quem que não faz isso? Tá errado, pessoal. O nome do ministério é nada a esconder. Então, assim, não pode ficar guardando pra você. Você se sentiu magoado por algo que a sua esposa fez, seu marido fez, e a pessoa nem sabe. Pior ainda, é injusto. Fala, amigo, irmã, esposa, você fez isso de errado.
Eu me senti o quê? Ferido, eu me senti diminuído. Eu fiz a maior intenção, mas você não reconheceu. Abra seu coração. Eu não era assim, mais uma vez. Quem viu meu sobrenome vê, né? Saito. Japonês, sim. Meu pai, ele foi me dar um abraço quando eu tava indo embora para os Estados Unidos. Mas, o que a gente pode fazer? A minha família voltou agora, Deus é muito bom, e a gente passou 1 ano e meio morando junto com eles. As minhas filhas têm esse costume, porque a gente ensinou elas a abraçar, amar, dar amor. Pensa, menininhas de 10, 8 anos, chegando no meu pai e abraçando. Eu te amo, vovô. Nossa, você é o melhor avô do mundo. Muito obrigado por fazer essa pipoca com Ajinomoto, que é bom. E não saudável. Mas de vez em quando, na casa do vô, come coisa que não é saudável, né? Pensa, o meu pai, ele dava abraço assim, primeiro. Hoje, 1 ano e meio depois, ele abaixa e com todos ele dá um abraço, ele dá um beijo e fala, eu amo vocês. Então assim, o amor é o maior das ferramentas que tem. E é através de cultivo. Então a gente tá falando de marido e esposa, mas é claro que funciona para outros. Eu nunca imaginei, eu acho que eu nunca pensei que eu veria o meu pai nessa situação que ele tá hoje. De amar os meus filhos, os netos dele. E eu vejo que ele não faz isso só agora com os meus filhos, mas com os filhos dos meus irmãos. Então assim, é essa transformação que a gente tá falando de cultivo. Só mais um minutinho. Falando de cultivando, né? É que são dicas. Não dicas, né? Mas assim, coisas que eu faço que eu acho que dá certo e eu acho que eu recomendaria para outras pessoas, né? Jantar fora, só eu e a minha esposa, cada 2 semanas, no máximo. A gente, recentemente, fez um retiro, eu e a minha esposa. Fomos para uma cabaninha e ficamos lá 3 dias, orando, planejando. Não foi um sabático, mas parecia 1 ano. A gente fez muita coisa, a gente transformou tanta coisa. E o que aconteceu depois disso? Deu direção para nossa casa. Tudo que a gente fez nesses 3 dias, a gente tá ainda colhendo. E eu não sei onde que isso vai chegar, onde que Deus ainda vai levar a gente. Mas foi a partir dali, isso faz uns 2 meses atrás, que a gente falou, vamos para os Estados Unidos. A gente ia... Bom, só pra... Desde que a gente voltou, morou 10 anos nos Estados Unidos e voltou pra cá faz 4 anos. De forma sobrenatural, Deus está provendo na nossa vida. E a gente ia voltar para os Estados Unidos, provendo que eu não estou trabalhando. E a gente ia voltar dessa mesma maneira. Vamos voltar sem trabalho. Que foi quando o Barry e a Laura falaram, nossa, vocês estão vindo para os Estados Unidos? E para um outro estado, a gente ia para o Texas. Eu tenho uma proposta para vocês. Vocês não querem vir para cá? Trabalhar com a gente? No que a gente acabou servindo nos últimos 4 anos? Então vem reconhecimento. Vem ser fiel no pouco. E Deus te dará mais, né? A parábola dos talentos, ele deu um talento pra gente. A gente honrou. E ele, então agora eu te dou mais um talento. Vai trabalhando aqui. E eu creio nisso. O reino de Deus não é perfeição. Vocês vão sair desse curso, você fala, nossa, mas eu continuo brigando. Eu continuo fazendo coisas que me ensinaram no curso, mas devo ter faltado nessa aula, não tá dando certo. Comunicação. Eu e a Roberta, a gente briga. Eu e a Roberta, a gente faz reconciliação. A gente faz todas as ferramentas, quase que diariamente. Não é o que vocês vão fazer, mas é o como vocês vão sair dessa situação. A gente não fica mais do que, sei lá, X tempos. De mal um com o outro, assim. Porque a gente resolve. A gente tem ferramentas hoje. E um sente. Quando um tá ali, alguma outra pessoa fez alguma coisa, a gente vai e a gente resolve. Né?
Mas é uma parceria. É algo assim que a gente entendeu. Assim como o Cal falou ali, né, que quando dois oram e concordam na terra e pede para o seu pai, ele fará para você. Porque quando dois ou mais estiverem unidos em meu nome, ali sim Jesus estará. Quem mais que você precisa, se você é casado, para estar do seu lado orando com você? Você já tem o seu cônjuge. Que fácil que ficou. Tudo o que você pedir, o meu pai dará, quando dois ou mais estiverem unidos e orando em meu nome. Casais, vocês oram juntos? Vocês cobrem a casa de vocês? Eu acho que essa turma aqui, com certeza. Mas todos fazem isso ou faziam antes. Isso é essencial para a vida de um casal. Orar juntos, cobrir a casa. Homens, sacerdotes, profetizem sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Se posicionem. Vocês têm uma casa para liderar. Vocês têm filhos para dar destino, para dar identidade, para prover, para dar segurança. Ajam como tal. Eu acho assim que muitas coisas eu ainda estou aprendendo. Mas a cada vez que a gente dá esse curso, é Deus mostrando algo pra gente. De uma perspectiva, Romanos 12:2 pra gente é o versículo do dia. Todo dia a gente acorda e fala: Deus, transforma a nossa mente. Eu não quero mais viver conforme o mundo. Se eu tô fazendo alguma coisa, sonda meu coração. Me mostra, porque eu quero mudar. Então é nessa busca incansável, incessante, daquilo que a gente precisa. E eu vou falar uma última coisa e eu vou chamar minha esposa já para vir aqui. Em relação a isso, né, orar junto, né? Lá em Deuteronômio 32:30 fala: vocês sabem do poder da oração. 1 perseguirá 1000 e 2 farão fugir 10.000. É isso, né? Eu sozinho, eu consigo muita coisa em Cristo. Mas eu, quando tô com a minha esposa, nós somos imparáveis. Senti de falar uma última coisa só. Já falei tudo, né? Eu falei que eu gosto muito de jogar tênis. E quando eu tava lá na Califórnia, em Redding, eu sinto que nós homens, como mulheres também, precisamos de comunhão com outros homens. E uma estratégia que Deus me deu foi montar um ministério. Eu falo ministério, mas que chama Ministério Raquetes ao Ar. Em que eu perguntava para as pessoas: quem gosta de jogar tênis aqui? Aí uma galera: eu. Quem sabe jogar tênis? Só gostavam, né? Falei: então tá bom, vamos lá. Vamos, uma vez por semana ou duas, jogar tênis. E aí a gente ia, e eu ensinando eles, ensinando. E era muito bom isso. Tanto é que hoje, depois de 4 anos que a gente saiu de lá, eles continuam no mesmo ministério, jogando tênis e tudo mais. Só que teve um versículo, na verdade eu comecei a escrever alguns... não é devocional, mas assim, com base na Bíblia, o que se aplica ao tênis. O primeiro deles que eu coloquei assim como Pedro, quando viu Jesus no barco lá, na água, ele falou assim: nossa, Jesus, posso ir até ti, né? Se for ti mesmo, me faça andar nas águas. E ele foi. E conforme ele foi andando, depois ele desviou os olhos de Jesus. E ele começou a afundar, né? No tênis, a gente fala assim: olho na bola, assim como olho em Jesus que você tem que ter. Porque se você tira o olho da bola e vai bater, muito provável que você vai errar. O que eu falo pra vocês isso agora no casamento? Às vezes a gente vai olhar e tá errando muita coisa. Não tá dando certo. O que a gente precisa fazer é voltar nossos olhos para Jesus. Que as coisas vão voltar no caminho. Então, com isso,
eu deixo com a minha linda esposa e amada Roberta Saito. Obrigada. Já tem o seu. Tá ligado? Boa noite, continuamos aqui, mas já finalizamos, porque meu esposo digníssimo já falou tudo que deveria falar. Obrigada! O tempo está acabando e eu amo honrar o horário, tá? Então, eu quero falar diretamente com vocês, esses casais que estão se formando hoje, né? Que, como diz a Sara, né? Hoje é o primeiro dia do curso. Porque, primeiro que não é curso, é workshop, né? Porque o workshop é na prática, né? Não é teoria. Esse curso não se fala de teoria. Esse curso, ele fala realmente de ferramentas práticas, de que o ensinamento que Jesus deixou pra gente, que é tão simples, mas é tão poderoso. E que vocês saiam daqui hoje. Nós comissionamos e enviamos vocês para vocês saírem cheio do poder, da graça e do amor de Deus. Que vocês saiam daqui com a consciência que não é só vocês que receberam de Deus, que não é só vocês que tiveram um encontro com Deus, porque esse workshop é sobre isso, é sobre ter um encontro. E quando a gente tem um encontro, tudo muda. Então que vocês saiam com essa consciência que não é só para vocês. Nós falamos de ministério de reconciliação, ministério de família e não ministério de egoísta. Não existe isso. Então quando vocês saírem daqui, sejam exemplos para outras famílias, para outros casais. Se vocês verem uma situação em um casal, num amigo, chame, para aí, vem aqui. Eu posso te ajudar. Porque tem alguém que mora aqui, o Espírito Santo, e ele ajuda a gente. Ele direciona, ele consola. Então que vocês tenham esse compromisso, eu peço para vocês. Façam isso para outros casais quando vocês saírem daqui. E eu vou falar para vocês também. Vocês vão errar muito. Ainda bem que vocês vão errar. Mas aí vocês têm um ao outro. Sejam humildes, pratiquem a humildade. Você sabe que vocês são como um balão. Às vezes daquele de hélio, às vezes um tá aqui, o outro tá aqui, mas vocês estão conectados. Então, a partir de agora, vocês sabem que vocês têm um ao outro e que vocês podem contar com um ao outro. Antes mesmo de procurar líder, casal, porque é sobre isso, é sobre a dependência primeiro do Espírito Santo. Aí sim vocês vão pegar essas ferramentas, aí sim vocês vão praticar. E aí vai ter momento que os dois vão estar perdidos e não vão saber o que fazer. Aí vão ficar calados? Como era antes, de repente? Não, é aí que vocês vão e peçam ajuda. Eu não estou conseguindo, nós não estamos conseguindo, nós já pegamos aquela ferramenta, a gente já praticou e não deu certo, mas nós precisamos e abram o seu coração, porque é sobre isso, é sobre abrir o nosso coração e colocar na mesa, mas não fiquem mais calados, porque agora não tem mais nada a esconder. Então que vocês saiam daqui hoje com essa consciência. E nós abençoamos e nós comissionamos vocês para vocês viverem esse avivamento também agora no casamento de vocês. E que a casa vai sentir, que os filhos vão sentir, porque é isso que Deus quer. O Espírito Santo presente em todas as áreas da vida de vocês. Então eu quero que vocês levantem agora e nós vamos orar mais uma vez, abençoando o Espírito de vocês, para que vocês saiam unidos e que vocês saiam aqui repletos de amor pelo que o Espírito Santo ainda vai fazer. Eu peço que toda a igreja se levante. Eu peço que toda a igreja imponha as suas mãos. E nós vamos começar a declarar palavras proféticas, palavras de vida. Porque não é por acaso que Deus criou esse órgão tão pequenininho que é a língua, mas é tão poderoso para a gente declarar para esses casais que estão saindo daqui
transformados e que vão transformar outras famílias. Então comecem a falar, comecem a orar em línguas. E se você sentir que você quer receber algo, fale: eu quero isso também, Pai. E vamos declarar: Deus, obrigada, Pai, porque esses casais ficaram aqui nessas semanas. Não é sobre um romantismo de Instagram que foi lindo, que foi gostoso. Esses casais, eles se sacrificaram essas semanas, aonde Deus pôde vir e trazer camadas, tirando camadas, e foi sangrando, mas eles permaneceram, porque eles acreditam no modelo real de casamento, o modelo real de amor, aonde a gente se doa, aonde a gente decide todo dia, que não é apenas decidir viver em dois, mas eles decidiram que o casamento é sobre viver como uma carne só, uma decisão de entrega diária. Nós declaramos sobre vocês que vocês saiam daqui conscientes de uma renovação da mente, que nós não vivemos conforme esses padrões desse mundo, que vocês saiam daqui se sentindo amados. Falem mais alto, gente, declarem mais alto. Nós declaramos céus abertos sobre vocês agora, a porta do terceiro céu sendo aberta, e vocês se sentindo abraçados, vocês se sentindo agora equipados por esse corpo de Cristo, e principalmente porque Deus vai estar agora sobre a casa de vocês, e que vocês vão sair com grandes expectativas de grandes coisas que vão por vir. E se ainda existe casal que acha: eu acho que eu não tive em romper, eu cancelo agora em nome de Jesus, porque é uma mentira de Satanás. Vocês resistiram, vocês deram o sim de vocês, e Deus se honra por isso, e vocês vão viver a plenitude, vocês vão viver a perfeita e boa vontade do Pai no casamento de vocês. Então vocês celebrem e vocês ficam orgulhosos, porque vocês foram chamados. Eu fui chamado, o Eduardo foi chamado, e hoje vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, vocês foram escolhidos a ter o Espírito Santo presente, manifesto no casamento de vocês. Então agora nós vamos desejar para vocês: parabéns, casais! Parabéns! E sejam muito felizes com aquele que está dentro de vocês, todos os dias, ministrando a casa de vocês, a cama de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.